Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo nessa noite, João, capítulo 3. Vamos todos abrir aí a palavra. Nós vamos ler do verso 13 até o verso 25. João, capítulo 3, capítulo 2, do 13 até o 25. Jesus purifica o templo. É o título aqui da palavra. Amém? Vamos ler então? E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e lhes disseram: que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele lhes dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Aleluia. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Até aqui. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, porque a tua palavra é a verdade. Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite, que cada coração esteja aberto para receber a palavra do Senhor. E, ó Deus, que o Senhor venha testificar a tua palavra em cada coração. Ensina-nos a cada dia, Senhor, os teus caminhos. Guia-nos por veredas retas, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau e limpa-nos e purifica-nos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Podem tomar os seus assentos, irmãos. Glória a Deus. Essa palavra de João, no capítulo 2, a semana passada, o pastor Rickson, ele iniciou o capítulo 2, e o capítulo vai falar no seu início das bodas em Canaã, que é o primeiro milagre que o Senhor Jesus realizou, transformando a água em vinho. Mas nós sabemos
que logo após Jesus participar desse casamento, Jesus ele vai para Jerusalém, e isso é logo no início do seu ministério. E Jesus chega ali em Jerusalém por ocasião da Páscoa. Nós sabemos, irmãos, que a Páscoa era uma das principais festas dos judeus. E as pessoas iam de todos os lugares para participar dessa festa tão importante. Eram 3 festas muito importantes para os judeus, e geralmente as pessoas saíam de todas as nações para participar das festas, que era das primícias, do tabernáculo e também da Páscoa. E Jesus ele chega ali em Jerusalém quando ele está iniciando o seu ministério. João ele relata essa purificação do templo aqui logo no início do ministério de Jesus. Mas Mateus também vai relatar esse episódio, né? Em Mateus 21, do verso 12 a 17, também vai relatar a purificação do templo. Marcos 11, do verso 15 a 18, Lucas 19, 45 até o 48, que são os evangelhos sinóticos, eles também vão relatar da ótica deles o que aconteceu ali. E Jesus chega, depois desse casamento, essa festa familiar, ele chega ali em Jerusalém. E nós sabemos, irmãos, que havia um movimento muito grande. E os romanos, eles temiam muito esse movimento, né, quando as pessoas se reuniam para a Páscoa, porque eram pessoas de vários lugares que iam, eles temiam muita insurreição dessas pessoas, quer dizer, os motins, né? Porque os romanos, eles dominavam naquela época. O Império Romano, ele era fortíssimo. Ele tinha o poder nas mãos, e só que eles temiam essa festa quando as pessoas se reuniam ali em Jerusalém para participar da Páscoa. Interessante que nós vamos ver aqui o Jesus, ele sendo misericordioso como ele é, compassivo, quando eles chegam até ele e dão a notícia que o vinho acabou, né, no final da festa. E ali ele realiza aquele milagre, as pessoas ficam maravilhadas quando eles dizem que o dono ali da festa guardou o melhor vinho para o final. Então ele faz esse milagre, o seu primeiro milagre ali. Só que aqui, irmãos, nós vamos ver um Jesus exercendo autoridade. Quando Jesus ele chega ali, que ele percebe aquela confusão que estava. Ao invés de haver adoração no templo, estava havendo comércio. Ao invés de ouvir vozes clamando a Deus em oração, o que se ouvia era o mugido de bois e ovelhas, aquele barulho dos cambiadores falando. Eu imagino que era como se fosse a bolsa de valores, né? Imagina uma bolsa de valores, irmãos. Aquela confusão, e quem dá mais, e quem dá mais. Por quê? As pessoas, elas vinham de longe. Elas caminhavam muito tempo para chegar até ali em Jerusalém. Eles deixavam suas casas e eles vinham trazendo coisas. Só que para facilitar, os cambiadores, eles faziam esse trabalho de troca de moedas. Por quê? Haviam pessoas que era como se morassem numa região, por exemplo, em que elas tinham o real
como moeda. E chegando ali em Jerusalém, a moeda vigente era uma outra moeda, como se fosse $1, €1. Então tinha que fazer essa troca. Até aí tudo bem, irmãos. Tudo bem, facilitava a vida do povo, que vinha de longe com as suas famílias, e eles vinham ali a caminho. E também a questão dos animais, porque era feito o sacrifício a Deus. Então a importância dos animais era para o sacrifício. Só que o que havia de errado ali, queridos, e Jesus chegou e ele vê todas as coisas, ele vê a intenção do coração do ser humano, e ali o que estava acontecendo é que havia eles estavam aproveitando os sacerdotes, no caso aqui era o Anás na época, né? Anás e os seus filhos. E os estudiosos dizem que eles estavam ali impondo aquelas pessoas como se fosse um imposto, então algo que eles estavam usando para adquirir lucro. E Jesus chegou e viu. E Jesus chegou ali e viu. Então, quando ele chegou, a Bíblia diz que ele achou ali os vendedores, né? Aqueles que vendiam bois, ovelhas, pombos. Os pombos, geralmente, quando a criança nascida de poucos dias, então os pais tinham que apresentar, né, os pombos para apresentar a criança, e também os cambiadores, que eram esses que trocavam as moedas. E Jesus, ele vai falar no verso 16, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Então havia ali negociação. Deus, ele não se agrada, irmãos. A Bíblia diz que a casa do Senhor é casa de oração. E Jesus veio mover com tudo isso, aquela forma ali que eles estavam agindo, tornando uma falsa adoração. E ali, o que Jesus ele vai ensinar a esse povo, com autoridade, é que é necessário a verdadeira adoração, é chegar na casa de Deus e reconhecer que o Senhor é Deus, que somente Ele é o Senhor, é se derramar na presença de Jesus, aquele que pode todas as coisas. E Jesus está vendo o coração daqueles homens, porque Ele sonda o mais profundo e o escondido. E ali está esse movimento todo. Eles se reuniam ali no pátio dos gentios. Haviam vários pátios, irmãos. Vários pátios, até chegar no lugar santo. Mas os gentios só tinham acesso a esse pátio dos gentios. Havia pátio das mulheres, pátio dos israelitas, o pátio dos sacerdotes, depois o lugar santo. Mas aqueles que vinham para adorar em Jerusalém, eles só tinham acesso aqui ao pátio dos gentios. E é exatamente onde Jesus chega, aqui nesse pátio dos gentios. E é ali onde o único lugar em que os gentios eles podiam transitar. E aqui o problema é que esses sacerdotes, eles transformaram esse lugar de oração no lugar de uma feira, de um comércio, onde ninguém conseguia orar. Tal era a confusão ali, aquela movimentação. E as pessoas iam e o principal elas não faziam. E por isso Jesus ele está dizendo no verso 17, aqui ele cita o mesmo versículo que Davi também citou, e ele diz aos seus discípulos:
E os discípulos lembraram, né, do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. O que é zelo, irmãos? Alguém pode falar? Cuidado, isso mesmo. Zelo é cuidado. Sim, imagina, irmãos, uma casa em que você não cuida. E nós vemos muitas casas assim. Casa em que você chega que não dá vontade de tomar nem um copo com água. Porque tamanha sujeira, tamanha desorganização. Jesus encontrou a casa de Deus nessa situação. E ele declara: o zelo da tua casa me devorará. Sabe que o salmista Davi, ele também fez essa declaração? Coloca aí, por gentileza, Bruno, Salmo 69, 9. Davi, irmãos, nesse salmo ele está angustiado, ele está atribulado, porque quando ele olha também para a casa do Senhor e ele vê tudo fora do lugar, Davi, ele começa a ser afrontado pelas pessoas. Porque quando ele começa a olhar que não estavam ali as coisas funcionando como deveria ser, Davi, ele faz uma declaração: pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Que Davi está falando aqui, como Jesus também sentiu, irmãos. É aquele sentimento de tristeza. E quando ele vê que está tudo fora do lugar, ele diz: aqueles que estão afrontando o seu nome, Senhor, essas afrontas também caíram sobre mim. Há uma promessa do Senhor, irmãos, que diz que o Senhor restaurará o tabernáculo caído de Davi nos últimos dias, e nós cremos nisso. E Jesus, ele voltará e ele vai levar uma igreja restaurada para a glória dele. Nós somos feitos para adoração ao Senhor. E importa adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque é assim que o Pai está procurando. Ele procura em toda a terra os verdadeiros adoradores. O Senhor, ele conhece os nossos corações, ele sabe todas as intenções do nosso coração. Ele conhece. E aqui está Jesus diante dessa situação. E quando ele chega ali, ele vê que eles estão completamente fora da verdadeira adoração, daqueles padrões que eles tinham, estava tudo errado, estava tudo fora dos princípios que o Senhor havia ensinado. E aqueles sacerdotes, eles estavam ganhando lucro, cada vez mais lucros mais expressivos, porque exigia do povo uma taxa, um valor. Quando fazia essa troca, e os cambiadores, eles faziam essa troca de moeda. Então, o lucro era cada vez mais expressivo. E Jesus, ele vai falar, verso 2, do 13 até 17, isso, que a casa do Senhor será chamada casa de oração. E o Senhor, ele vai falar isso, irmãos, que a casa do Senhor é lugar de adoração genuína e não de comércio. E aqui nós vemos o Senhor, essas atitudes, provocando a ira do Senhor. Em nenhuma outra passagem nós vamos ver uma atitude assim do Senhor Jesus. Mas era necessário ele agir com autoridade naquele momento.
Ele estava iniciando o seu ministério. E vocês pensem, meus irmãos, que foi fácil? Não foi, porque ele confrontou os poderosos. E foram esses, nós sabemos, que o levou à cruz. Quando ele faz isso, que ele limpa o templo, verso 18 diz: responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? Eles queriam um sinal. Nós sabemos que Jesus ele já estava realizando muitos sinais e prodígios. As pessoas que se aproximavam dele já estavam ali maravilhadas com as obras que o Senhor Jesus ele estava realizando. Porque ninguém que chegava próximo dele saía da mesma forma. Os que estavam enfermos eram curados, aqueles que chegavam atormentados por espíritos malignos eram libertos. Eles recebiam a palavra genuína em seus corações e muitos se convertiam. Mas ali, irmãos, Jesus declarou uma guerra contra estes sacerdotes. E aqui começou a sua luta, né? Foi desde o início. E o Senhor, ele vai nos ensinar isso. Jesus, ele chega ali, ele vê a casa do Senhor profanada. Uma adoração que a Deus era rejeitada. Nós sabemos que não podemos entrar de qualquer forma na presença do nosso Deus, porque santo, santo, santo é o Senhor. Eclesiastes diz isso: guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Nós temos que ter reverência, irmãos. Temos que ter o temor quando entrar nessa casa, com conversas que não agradam a Deus. A nossa atitude tem que ser de reverência, um coração quebrantado e contrito diante de Deus, porque Ele conhece o nosso interior. E tudo aquilo ali estava levantando a ira de Deus. E Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Eles não entenderam nada. Eles não entenderam, e nem mesmo os discípulos também entenderam, porque Jesus estava falando a eles, sempre falava com eles em parábolas, para que eles não entendessem. Mas o Senhor sempre ele dava o discernimento aos seus discípulos. E aqui ele está falando de derribar este templo e em 3 dias o levantarei. Eles disseram, os judeus: em 46 anos esse templo foi edificado. Nós sabemos que Salomão ele edificou o templo ao Senhor, mas no tempo de Herodes o Grande, ele fez um templo suntuoso. Ele ergueu esse templo suntuoso e eles estão falando desse templo que durou 46 anos para ser edificado. E eles questionam agora, como? Como? Se ele foi edificado em 46 anos e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus está falando do templo, seu corpo. Aquele que haveria de ser entregue por nós ali na cruz do Calvário, e ao 3º dia ele iria ressuscitar. Aleluia. Era esse templo, o seu corpo. O seu corpo que foi entregue ali por mim e por você. O sangue precioso de Jesus, derramado ali na cruz, para a purificação dos nossos pecados. O seu corpo moído, ferido, machucado,
por mim e por você. E o tempo todo que Jesus está falando é isso. É de um amor incondicional. O que Ele está falando é dessa entrega já dEle à morte. O seu amor, o seu sacrifício perfeito, único. Aqui Ele quebra também esse ritual de sacrifícios de animais. Porque uma vez por todas Ele fez o sacrifício perfeito. E hoje nós não precisamos mais de sangue de animais, não precisamos, porque o seu sangue nos lavou de todo o pecado. Aleluia. Santo é o Senhor. E Ele, irmãos, como Ele, nós temos que ter esse zelo, esse cuidado pela casa do Senhor. E Ele está falando aqui, mas Ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que Ele dissera isso. E creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Somente depois que Ele morreu e ressuscitou, é que os seus discípulos, eles creram porque Ele avisou antes. Ele avisou antes. Tudo Ele avisou antes. Há uma passagem quando logo Jesus havia ressuscitado, estavam os seus discípulos caminhando para Emaús, e eles estavam tão entristecidos, irmãos, que eles não conseguiram reconhecer Jesus. Eles que andaram tanto tempo com Ele, próximo dEle, mas a tristeza daqueles homens, a angústia em seus corações, impedia que eles reconhecessem o Cristo ressurreto. E eles estão caminhando para o caminho de Emaús, e a palavra do Senhor diz que eles começam aquele diálogo com o Senhor Jesus, e eles perguntam para Ele, mas você não sabe o que aconteceu aqui? E eles relatam para Ele, né, que o Senhor Jesus, aquele que pregava, aquele que curava, foi morto, mas havia a promessa de ressuscitar. E ali, quando Jesus, Ele chega e encontra com seus discípulos, a palavra de Deus diz que eles o reconheceram pelo partir do pão, a comunhão. E aqueles discípulos falam, porventura não ardia os nossos corações quando falávamos com Ele? Mas a tristeza impedia. Como muitas vezes a tristeza, ela nos impede, irmãos, de ver o poder de Deus. Ah, quantas pessoas hoje em angústia, em depressão, que não conseguem muitas vezes se levantar de um leito, porque a tristeza abate o coração e não conseguem receber em seus corações o amor de Jesus, esse amor tão grandioso. Mas nós sabemos que é exatamente o seu amor é que nos faz vencer, é que nos levanta todos os dias. Ai de nós se não fosse o Senhor. Quantas questões, irmãos, que nós ficamos impotentes diante delas. Quantas? Mas há um só que tem todo o poder nas suas mãos, e esse é Jesus Cristo, o Santo, o Justo, o nosso Salvador. Você pode aplaudir a esse nome tão poderoso, o nome de Jesus. E aqui os seus discípulos creram e lembraram-se de tudo o que Ele dissera.
E estando Jesus em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Há um nome que é sobre todo nome. Amém? Isaías, ele diz já do Senhor Jesus, há muitos anos antes de Jesus, ele já declara o nome do Senhor, que é sobre todo nome. Maravilhoso Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse é o nosso Deus. Esse é Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome, somente o nome de Jesus. E Jesus, irmãos, ele vai estabelecer agora a verdadeira adoração. Nós vamos ver mais à frente, ele já iniciando o seu ministério, já com poder e graça. O Evangelho de João é um evangelho riquíssimo, irmãos. Eu creio que todo crente deveria ler muitas vezes o Evangelho de João. Porque João, ele vai afirmar Jesus, o Filho de Deus. O tempo todo ele vai narrar. Interessante que ele faz muitas narrações que os demais evangelhos sinóticos não fazem com tanta riqueza de detalhe. Às vezes os outros narram algumas passagens. Nós vemos os 4 evangelhos narrando, mas não com riqueza de detalhe como ele narrou. E aqui, ele está ali na festa e estava rodeado de pessoas, como sempre estava. As pessoas estavam sempre procurando nele algo para satisfazer o seu coração, a sua alma. E muitos creram no seu nome. Mas Jesus, ele não confiava naqueles homens, porque a todos conhecia. Jesus já conhecia ali o interior do coração de cada um deles. E Jesus, ele prova o seu poder quando ele dá essa ordem, essa limpeza que ele faz ali. A autoridade, irmãos. A Bíblia diz que o Senhor, ele tinha autoridade. As pessoas, eles ficavam maravilhados quando ele pregava a palavra do Senhor. E eles diziam: quem é esse? Quem é esse que prega com tanta autoridade? Quem é esse que até os ventos e os mares obedecem à sua voz? Quem é esse que ressuscita mortos? Quem é esse que cura os enfermos? Jesus Cristo, o Senhor. É Ele. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem, no interior do homem. Mais à frente nós vamos ver João narrando vários milagres. E também homens como Nicodemos, que era um príncipe de Israel, um homem que foi ter com Jesus à noite, porque não quis ser reconhecido. Mas aquele homem, quando ele conheceu a Jesus Cristo, a sua vida mudou. Homens como Natanael, que também creu em Jesus, porque antes mesmo, ele estava lá debaixo da figueira quando Jesus viu aquele homem. E ele chega para ele e diz que era um homem que não havia dolo. Ele creu em Jesus. E Jesus diz: por que eu te falei que você estava lá debaixo da figueira, você crê? Mas nós cremos sem ver o nosso Senhor Jesus, amém? Eles tiveram a oportunidade de ouvir Jesus de perto, mas nós ouvimos a palavra.
E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a nossa oração nessa noite, irmãos, que o Senhor levante os verdadeiros adoradores a cada dia na casa do Senhor. Que o Senhor levante os atalaias, que o Senhor levante os intercessores para esta obra. Porque hoje Jesus conta com a igreja. É com a igreja que Ele conta. A comissão foi dada à igreja. Ide por todo mundo, levai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Mas Jesus conta conosco. E onde estão os intercessores da casa do Senhor? Onde estão aqueles que hão de clamar sem cessar? Porque a Bíblia diz isso, orai sem cessar. Muito pode em seus efeitos a oração do justo. Então hoje, irmãos, hoje Jesus continua falando conosco através da sua palavra. A minha casa será chamada casa de oração. E Ele quer contar comigo e com você, intercessor da casa do Senhor. Quantos males, irmãos, o Senhor pode, através de uma oração, dar basta, porque a última palavra é do Senhor. O Senhor tem todo o poder nas suas mãos. Sim, Ele é poderoso para fazer, e é infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Mas Ele quer ouvir o seu clamor. Ele quer ouvir o clamor da igreja. Nós queremos ver os sinais, porque Ele continua vivo, realizando os seus sinais e milagres. Queremos ver sim. Queremos ver sim, irmãos. Vidas sendo salvas a cada culto. Nós queremos ver sim a manifestação dos dons espirituais sobre a vida dos nossos líderes. Queremos sim ver a cada culto curas, a presença do nosso Deus, porque a presença do Senhor é que importa. A presença do Senhor, ela enche o ambiente. A presença do Senhor é toda a diferença. E a palavra de Deus diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Coisas grandes. Outra tradição diz coisas grandes e firmes que não sabes. O que pertence a nós, está diante dos nossos olhos, são as coisas reveladas. Mas o que está em oculto, é só a Ele que pertence. Só Ele tem o poder de discernir os espíritos. Só Ele tem o poder de saber o que se passa em cada coração. Abacuque, ele diz, no capítulo 3, ele diz: aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra. Porque porventura haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Essa é uma pergunta e que não quer calar. Irmãos, a nossa oração é que o Senhor avive a cada dia nossa fé. Que o Senhor nos dê uma fé inabalável. Porque virão dias em que muitos não suportarão a tribulação,
A palavra de Deus diz lá em Timóteo também que muitos não suportarão a sã doutrina, que é a palavra de Deus, a verdade, quando for pregada. E isso nós já vemos acontecendo. Pessoas que não suportam quando você prega a verdade. Sentem como comichão no ouvido ou coceira no ouvido. Rejeitam, afrontam. E a palavra diz mais lá em Mateus que se nós não clamarmos até as pedras, elas vão clamar. Então desperta a igreja para este tempo. É tempo de clamar a Deus, clamar pelas vidas, porque Jesus, Ele está voltando. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para deixar aos nossos corações nessa noite. Quero convidar o apóstolo para orar por nossas vidas. Eu quero fazer uma oração. Fique de pé. O apóstolo vai ministrar. Vamos ter o zelo, sabe, irmãos, de quando chegar na casa do Senhor, o temor no coração. Porque eu creio que será a melhor coisa que nós vamos ouvir é quando nós chegarmos diante do Senhor e ouvir dele e dizer: muito bem, servo, bom e fiel, participa da alegria do teu Senhor. Porque muitos vão ouvir naquele dia: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal ou a iniquidade. Amém? Que sejamos dignos de ouvir isso do nosso Deus. Servo bom e fiel, entra na alegria do seu Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, pelo privilégio que é a tua palavra, Senhor. Que o Senhor coloque em nossos corações esse zelo pela tua casa. Levanta, Senhor, homens e mulheres tementes a ti. Meu Deus, em nome de Jesus, afasta de nós toda iniquidade, todo pecado, tudo aquilo que tem nos afastado de ti. Senhor, mas dá-nos atitude de fé genuína, uma adoração perfeita, agradável a ti, que as nossas vidas sejam agradáveis a ti. Eu clamo pela tua igreja nesta hora, que o Senhor levante homens e mulheres que não se cansam de buscar a tua face, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Eu clamo por cada família nesta noite. Pai, eu quero clamar por aqueles que estão enlutados, que estão em sofrimento. E eu quero lembrar agora do pastor Carlos, da sua família ali, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, que o Senhor traga o conforto àqueles corações, porque a ferida ela foi aberta, mas a palavra de Deus diz que o Senhor fez a ferida, mas o Senhor mesmo a ligará. Aleluia. Consola aqueles corações, meu Deus, tem misericórdia daqueles familiares, em nome de Jesus, todos aqueles que perderam, ó Deus, um ente querido essa semana, que o Senhor console o coração das mães que perderam o filho, em nome de Jesus. Senhor, visita aqueles que estão hospitalizados, meu Deus, em nome de Jesus. Rejeitamos todas as dores, Senhor. Ó Deus, rejeitamos todo espírito de enfermidade nos corpos, todo câncer, toda ferida, em nome de Jesus nós clamamos por aqueles que estão no leito de dor.
Visita com misericórdia, visita com graça. Meu Deus, tem misericórdia, nós clamamos nessa noite, pelo agir do Senhor, trazendo restauração às almas, em nome de Jesus. Usa os médicos, Senhor, para trazer alívio, para trazer o refrigério, em nome de Jesus. Senhor, clamamos por aqueles que estão encarcerados. O Senhor chamou também, ó Deus, os teus servos para levar a palavra àqueles que estão encarcerados. A palavra do Senhor diz que o Senhor foi ungido com o Espírito Santo para trazer a visão àqueles que estão cegos, a liberdade àqueles que estão presos. Faça esta obra, Senhor. Aqueles que estão cativos por Satanás, aqueles que estão passando fome, Senhor, que tem tantas necessidades, que o Senhor visite com misericórdia. Levanta a tua igreja para este tempo, Senhor, para também usar de misericórdia, Senhor. Esse é o nosso clamor. Que o Senhor use a tua igreja, que o Senhor levante a tua igreja para este tempo, Pai. E que o Senhor nos dê condições de realizar a tua obra. Que o Senhor use os nossos dons e talentos para a glória do Senhor. Não nos deixe enterrar, Senhor, os nossos dons e talentos, porque teremos que apresentar diante de Ti, e não queremos apresentar de mãos vazias, mas que as nossas vidas sejam, Senhor, agradáveis diante de Ti. Nós te agradecemos, em nome de Jesus.